Conversa, você falou você estava aconselhando uma mãe ou um pai. Como os teus pais lidaram com isso? Então... Porque, além do mais, naquele momento que não se tinha informação nenhuma, não tinha um outro exemplo, não tinha como mandar uma mensagem no Facebook de ninguém. Então, eu vou contar o que eles me contam, né? Tá. O que eles me contaram, porque eu não lembro de nada. Claro. Mas o meu pai falava que nos ultrassons que a minha mãe fazia não mostrava nada, né? Mostrava que eu era normal. Eu sou normal, né? Mas não mostrava que eu tinha alguma deformidade ou algo do tipo. Eu nasci toda peluda, né? Eu nasci com literalmente o corpo inteiro completo de pelo. E no ultrassom não mostrava. Eu acho que era tão ruim os ultrassons antigamente... Muito tempo. Que não mostrava nada. Faz muito tempo. E quando eu nasci, os médicos ficaram... E agora, o que a gente faz? Então, se os médicos ficaram com esse ponto de interrogação na cabeça, os meus pais ficaram com triplo. E o meu pai fala que quando eu nasci, minha mãe ficou no hospital, né? E quando eu nasci, ele veio pra casa, porque ele não podia ficar no hospital. Sentou na porta da minha casa e começou a chorar. Porque ele não sabia o que fazer, né? Era algo diferente pra ele. Era algo novo pra ele, né? Porque ele e minha mãe, na realidade, não se deram bem, né? Tá. Então, tipo, eles ficaram juntos mais por causa de mim. Então, como é que eu posso explicar? Como é que eu posso me referir a mim mesmo? Nascer uma pessoa com tantas necessidades, que nem eu nasci cega, eu não enxergava. Eu nasci, os médicos eles me deram um monte de diagnóstico falso. Eu não ia andar, não ia enxergar, não ia falar. Ia vegetar em cima de uma cama, né? Então, tipo, o meu pai receber todas aquelas notícias, eu acho que na cabeça dele ele tava, o que eu faço agora? Eu imagino. Então, tipo, o primeiro filho dele, e receber essa notícia, eu acho que pra ele foi punk. Mas também a vida inteira dele, desde que eu nasci, minha mãe sempre trabalhou e tal, mas o meu pai ele deixou a vida dele de lado para viver a minha. Toda semana eu tava em médico, toda semana eu tinha exame para fazer, era exame de sangue, exame nos olhos, exame na cabeça, exame em tudo. E era sempre ele que tava ali. Então ele literalmente deixou de viver a vida dele para viver a minha. E como é que é para ele hoje ver você se exibindo, fazendo tuas danças, se mostrando, estudando? Quer dizer, ele teve essa informação de uma menina desacreditada e hoje uma menina atuante, se expondo. Como é que é para ele ver esse teu processo de evolução? Então, tem 2 anos que meu pai faleceu. Ah, tá bom. Mas ele acompanhou, Sim, você ele tinha 21 anos. Sim. Meu pai ele sempre falou que no dia que ele morresse, ele queria que eu tivesse com a minha casa. Isso. Queria que eu tivesse encaminhada na faculdade. Então, tipo, ele queria me deixar encaminhada pra vida. E ele sempre falou, a minha filha, ela vai dar a volta por cima e mostrar pra todo mundo que desacreditou dela que ela pode muito mais. Então, tipo, ele viveu a vida inteira dele pra poder mostrar para as outras pessoas que eu era muito mais do que um diagnóstico médico. Então, tipo, ele literalmente fez o papel dele, ele cumpriu o que ele queria. Então, tipo, quando ele morreu, ele me deixou dentro da minha casa, graças a Deus não paga aluguel. Eu tava na faculdade, né? Graças a Deus sou formada. E então ele me deixou encaminhada. Então, eu acho que hoje, de onde ele esteja, ele tem bastante orgulho da mulher que ele criou. Meus pêsames pela perda do seu pai, Obrigada. obviamente, mas com certeza ele fez um trabalho incrível. Sim. Né? Dedicou a vida dele para Exato. isso, né? Exato. Então, tipo, eu acho que foi mais um dos motivos que não deixou eu desistir da faculdade. Porque eu acho que seria muita... Como é que eu posso explicar? Ingratidão. Exato, obrigada. Seria ingratidão ver que ele deixou a vida dele de lado durante 21 anos, que ele poderia ter crescido financeiramente. Meu pai ele tinha empresa de ônibus, empresa de transporte, ele deixou tudo de lado para viver a minha vida. Então seria muita ingratidão da minha parte largar tudo, não simplesmente porque ele me deixou, né? Mas Deus quis assim, né? Chegou a hora dele, então em vez de eu parar tudo, eu decidi continuar o legado dele, né? Continuar o desejo dele de ver a filha dele conquistando o mundo, né? Porque a filha dele foi desacreditada de tudo. A filha dele ia ficar vegetando numa cama pro resto da vida. Pra você ter noção, falaram que com 2 meses eu ia morrer. Que eu não ia passar de 2 meses, por ter nascido cega. Do teu nascimento, isso? Falaram? Exato.
Então, Nossa. tipo, não ia passar dos 2 meses. E hoje eu tá com 23 anos, Que ótimo, que legal. Agora, me fala o seguinte, fisicamente o que que é então isso? Então, Exatamente que tipo de limitação? Porque você enxerga normalmente. exato. ah, qual é a questão então? Então, quando eu nasci, como eu falei, eu nasci cega, eu nasci com Tá. uma massa branca nos meus olhos, Aham. né? Nasci cega, nasci cheia de pelo. Nasci com baixa visão, eu enxergo normalmente, porém eu nasci com baixa visão, né? Depois que a massa branca saiu dos meus olhos, eles disseram que eu tinha baixa visão, que eu não iria enxergar direito. Eu tenho fotofobia, ou seja, eu tenho muita sensibilidade à luz. Você quer que eu desligue Não, isso a luz aqui? do sol, calma. Ah, tá. Fala aí. Se alguma coisa te incomoda. Tô odiando estar aqui. Eu falo, não. Não, só a luz do sol mesmo. A luz do sol. Não, tanto que na minha bolsa tem óculos de sol. Não consigo sair na rua sem óculos de sol. Tá. Nasci com excesso de pelo. Nasci sem pálpebra. Ou seja, eu tive que fazer reconstrução. Tive que tirar a cartilagem de trás da orelha para poder reconstruir as minhas pálpebras. Tá. Ainda tenho que fazer essa cirurgia, porque os meus olhos eles ainda não fecham 100%. E, como dá pra perceber, esse olho ele é mais fechadinho. É um pouquinho mais fechadinho mesmo. Porque né? por conta da fotofobia, eles ficaram com medo de abrir os meus 2 olhos, né? Deixar os 2 do mesmo tamanho e eu ficar cega. Tá, Então, tipo, eles ficaram com medo de abrir os 2 e os meus 2 olhos não aguentarem a claridade. perfeito. Então, o que eles falaram? Vamos abrir só um? Que se der bosta, tem o outro. Ótimo. Não é uma decisão inteligente. Não, graças a Deus não deu bosta nenhuma, né? Aham. Mas mais pra frente eu vou abrir esse olho pra Tá. poder ficar um pouco mais parecido com o outro, né? Porque, ao meu ver, pelo menos é só o que tem de diferente no meu rosto. O que. E é hereditário isso? Isso foi herdado geneticamente? É genético, é uma síndrome genética. Então, o gene da minha síndrome tá no sangue da minha mãe. Ou seja, alguém, não minha avó, minha tataravó, mas alguém lá no passado, na família da minha mãe, teve essa síndrome. Então você só imagina, se eu, há 23 anos atrás, eles não tinham recursos Sim. no Brasil para poder tratar uma pessoa com essa síndrome, você só imagina lá há 100 anos atrás. Né? Não tinha recurso nenhum. Então, sabe lá Deus o que fizeram com a pessoa. Te incomoda falar sobre isso? Não, hoje não Tá me lá. incomoda mais. Eu tô te fazendo essas perguntas e pensando, puxa, ela já respondeu isso tantas vezes, eu fico meio. Eu acho Eu muito legal. titubei um pouco de perguntar, que eu falo, poxa, mas Não, vou perguntar imagina. quantas vezes a Cauana já não falou desse assunto. Eu acho muito legal eu gerar essa curiosidade nas pessoas. Porque assim, que nem você tá me perguntando por curiosidade sua. Sim. Agora tem gente que vem perguntar na pura maldade mesmo, pra poder ter mais conteúdo, pra tentar mexer na ferida. Entendi. Pra Então, provocar. Exatamente. Então, quando uma pessoa chega em mim por curiosidade mesmo, pra poder saber o que é, o que aconteceu, nossa, eu acho super legal responder. É muito melhor do que também te analisarem sem saber da história também, Exatamente. né? É aquela, não julga o livro pela capa, né? Claro, exatamente. E você já teve alguma... Para você, dia a dia, entro na loja, não sei o quê, algo disso para você é um problema? Tipo, eu sei que se eu for ali, se eu passar ali, eu vou me incomodar, vou ouvir o que eu não quero, alguma... Então, é que nem eu te falei, hoje em dia isso não me incomoda mais. Mas até hoje, se eu entro dentro de um ônibus, os olhares vão pra mim. Se eu entro dentro de uma loja sem óculos, né, que eu vivo de óculos, as pessoas ficam encarando, porque, querendo ou não, diferente, ele chama atenção. Claro. Mas as pessoas, elas olham com um olhar de desprezo, ou olhar de dó, tipo, ai, tadinha. E eu fico, gente, tadinha não sou tadinha. Sou top. Exatamente.